que nos abriu essa porta. Thomas, em mais um ano, nos convida para estar aqui. Já é o terceiro ano que nós estamos aqui, então para nós está sendo um privilégio muito grande, né? Ter essa responsabilidade de estar aqui mais uma vez com vocês, irmãos, e trazer essa palavra essa noite. Espero que o tempo que nós temos dê para que a gente traga tudo, porque é algo muito grande o tema, mas também eu quero deixar aqui uma promessa: se a gente não conseguir falar tudo, a gente está aqui disposto para ver outro dia para liberar, tá certo? Se não der essa ideia, porque a gente está aqui. Irmãos, vamos ler mais uma vez o versículo chave, mas eu quero saber se vocês estão ligados mesmo. Qual o tema desse congresso desse ano? Discípulo sem fazer. Vamos ler mais uma vez lá em Mateus capítulo 28. Vamos ler apenas o versículo 19. E é a primeira frase. E a primeira frase é: e portanto fazer discípulos de todas as nações. A gente vai ler essa frase, tá certo? Já que fica bem difícil na nossa mente. Daquilo dessa vez. Vamos ficar de pé? Vocês vão ter o privilégio de passar um bom tempo sentados. Mateus, aí capítulo 28, versículo 19. Acharam-se ou não? Sim. Então vamos dar juntos uma única voz. Ide. Cadê vocês? Ide. Pode dizer tudo, irmãos, que está escrito na sua Bíblia. Ide. Mais uma vez. Pode sentar. Eu vou começar a fazer uma pergunta e aí você levanta a cabeça e são honesto, tá certo? Esse ano, desde o início de janeiro até hoje, quantos aqui evangelizou alguém? Pelo menos uma vez nesses 6 meses já evangelizou alguém? Glória a Deus! Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quem aqui já deu uma alma para Jesus esse ano? Pode achar, não. Vou fazer a terceira pergunta. Quem aqui esse ano já fez o discípulo? Bem, ela já não dá. Eu quero começar aqui quebrando o paradigma. Alguns levantaram a mão, alguns que levantaram, talvez, não sei se vai ficar chateado, se não levantaram, talvez vai ficar ligado, eu não sei, mas eu quero quebrar o paradigma. Primeiro, ninguém tem alma para Jesus. Ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito. Jesus falou lá em João 16:8. Ele é que vai conhecer os homens do pecado, os esquecidos de Deus. Aí lá em Tito 3:5, ele diz: não obra da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ele nos salvou. Regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. Aleluia! E outra, pelo menos eu nunca encontrei. Se tem alguém aqui que já encontrou, me ajude. Eu nunca vi nenhum versículo no Antigo e muito menos no Novo Testamento dizendo: converta pessoas. Alguém já viu algum versículo mandando a converter? Mas ele mandando a gente pregar, mas não converter. Mas eu tenho um papel nisso: fazer discípulos. Porque se você não parar, eu já disse aqui a Thomas que os 2 vídeos que eu já tinha assistido, eu disse: pronto, você vai pregar, porque 2 vídeos já falou tudo. Imagina a contabilidade. O vídeo falou, mas eu vou botar as aplicações do que a gente viu ali. O que eu quero trazer é o seguinte: tem um ministério lá na Paraíba chamado Gilberto, acho que já ouviu falar, e eles, Juventude Evangélica Paraibana, e eles começaram a fazer um trabalho de evangelismo nos sertões. Então eles iam, pregavam o evangelho, se convertiu um monte de gente. E eles voltavam felizes para a cidade, porque tinha muita gente para Jesus. Só que aconteceu o seguinte: depois de um ano, mais da metade daquelas pessoas estavam no mundo novamente. E eles pararam e entenderam o seguinte: não adianta a gente pregar se não tem ninguém
para discipular. Então, a gente entendeu o seguinte: não adianta se converter muita gente se não tiver alguém para abraçar. Sabe por quê? Porque duas coisas vão acontecer. Uma, ou muitas dessas pessoas vão voltar para o mundo, ou algumas vão ficar na igreja, mas vão ser pessoas vazias, porque não foram acompanhadas para aprender sobre a verdade. E aí a gente tem os problemas. Outro é que a gente acha que esse trabalho é do pastor. Aí ele diz assim: não, vou levar um amigo meu para a igreja, porque o pastor vai pregar e ele vai se converter. Sim, o pastor talvez pregue, talvez o pastor vai se converter, talvez ele venha aqui na frente, o pastor olha por ele, mas quem vai acompanhar ele? Já imaginou? Eu estou olhando aqui e vejo que a igreja tem muita gente, e eu estou só fixando os que estão com a camisa. Imagina um pastor sozinho para discipular cada um de vocês. Vocês acham que é pouco para ele discipular? Sim ou não? É pouco? Ou é muito? Mas se cada um dizer assim: pastor, eu fico com alguém, vai se tornar o quê? Bom, porque cada pessoa vai estar fazendo o seu papel como discípulo. Mas eu ainda não entendo o texto não, só estou dando aqui uma introduçãozinha. Interessante que dos 4 evangelistas, quem destaca essa passagem de discipulado é Mateus. Apesar que eu não vou entrar nesse mérito, mas só para trazer para vocês acharem interessante isso, que esse versículo daqui, ele ainda hoje é muito discutido, principalmente no caso da batismo, porque ele entende que não foi Mateus que escreveu esse versículo. E até hoje, né, eu acho que vocês já pensaram você já fez. Mas até hoje muita gente fica querendo dizer que não foi Mateus que escreveu, alguém colocou lá. Mas esse dependente está ali, foi o Espírito Santo e é a palavra de Deus. Por isso que eu não vou entrar nesse mérito. Então, só para você entender que muita gente já não levou a sério. Mas Mateus que escreveu, ele sabe o que é isso, porque ele era um publicano, como Zaqueu. Só quando atrás de Zaqueu, quando Jesus se encontrou com Zaqueu, já estava em cima de uma árvore, veio Jesus passando no meio da multidão. Já Mateus estava trabalhando, estava no trabalho, ele era corredor de poço, e Jesus estava passando, viu aquele homem ali trabalhando e disse: segue-me. E a partir daquele dia, Mateus se tornou um dos discípulos, ou um dos apóstolos de Jesus. Qualquer coisa você pode ir lá, Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, eles, quando escreveu aquela palavra de Jesus, talvez ele destacou que outros discípulos, outros evangélicos não destacaram, porque ele entendeu que logo no início ele era uma pessoa indigna que foi chamada por discipulado. E eu vou dizer a vocês por que isso. Naquele tempo, Jesus não criou o discipulado. Era uma coisa comum entre os judeus. Na realidade, era privilégio. Como hoje, quer ver um pai orgulhoso, é se o filho passar no vestibular. E se formar, fica mais orgulhoso ainda. Então entenda que esse era a cultura dos judeus. Não era qualquer pessoa que se tornava um discípulo. Havia uma luta muito grande para tornar um discípulo. Vocês têm ideia? Para ser escolhido para ser um discípulo, um menino a partir de 6 anos, ele tem que saber o Pentateuco todo. De cor, com 6 anos de idade. Quando ele tiver 14, 15 anos, mais ou menos, ele tem que saber toda a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então imagina que não era fácil entrar na escola. Terceiro, ele passava um tempo com o rabino ou mestre, por isso que a gente vê alguns versículos dizendo que Jesus chamado de rabi significa mestre. Então o que acontecia é que naquele período que ele passava, o mestre tinha que entender que aquele menino estava apto para aprender. E 4, ele tinha que literalmente começar a pensar e absorver todas as ideias que o mestre passava. Então percebe que quando Jesus chama os discípulos, primeiro ele chama de idade, porque já eram muito velhos. Alguns deles não aprenderam, porque, por exemplo, Pedro ele era pescador. O pescador ele não era filho de papai para estudar e aprender. Então perceba que Jesus chama pessoas fora do contexto de ensino para se tornar o mestre deles e eles se tornarem discípulos. E aí o texto aqui que a
de cavalo de lei, e portanto fazer discípulos. Interessante que a força aqui está no id. E quando eles estivessem caminhando, vivendo, eles tinham de produzir discípulos. E nesse discipulado tem a ver duas coisas: o batismo e o ensino. Então eles tinham que sair e fazer discípulos. Só que Jesus, durante 3 anos, preparou aqueles 12 que, como a gente tem ouvido, os 12 se tornou milhões, e nesses milhões você se encontra eu e se encontra você. E aí você pergunta: quem aqui é discípulo de Jesus? Vamos ver. A gente aqui separou a nossa mensagem em 2 partes, justamente porque é o tema do congresso. Qual é o tema do congresso? Então a gente vai trabalhar separado, o ser e o fazer, entendendo, irmãos, que os dois estão interligados, porque ninguém faz o que não é, e ninguém é aquilo que faz. Ou seja, para a pessoa ser médica, ela primeiro precisa fazer o curso de medicina, para que ela seja médica. Ela nunca vai ser médica se não fizer o curso, a não ser se ela foi encontrada como um médico falso que nunca fez o curso, a ser advogado, a ser professor e assim sucessivamente. Mas aquele que faz realmente e absorve, se torna um bom médico, se torna um bom advogado e assim por diante. Mas primeiro eu quero trazer aqui o seguinte: para ser como Jesus no discipulado, o que é que eu preciso? Eu preciso ser. Mas para ser um discípulo de Jesus, ou para eu estar no discipulado de Jesus, eu preciso pelo menos alguma coisa. Primeiro, para ser como Jesus no discipulado, eu preciso ser. Primeiro, eu tenho que estar disposto a renunciar à minha própria vontade. Abra sua Bíblia em Lucas 14, 26 e 27. Lucas capítulo 14, não fecha a Bíblia não, que a gente vai entrar em muito versículo. Lucas 14, 26 e 27. Jesus diz o seguinte: se alguém vem a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e venha após mim, não pode ser meu discípulo. Para eu primeiro ser discípulo de Jesus, eu preciso anunciar a mim mesmo. Veja que nesses 12 versículos Jesus diz aborrecer. Esse termo aborrecer, essa palavra aborrecer, no grego misei, significa também odiar. Ela significa amar menos. E perceba que Jesus fala de 2 coisas. Ele diz: aquele que não aborreceu, amar menos os seus pais e mães, se não amar menos a você. Jesus está falando de 2 coisas: aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Se eu amar mais aquilo que eu tenho, como família, como bens, ou amar mais a mim mesmo, eu estou dizendo que eu, com essas coisas, são os meus ídolos. Porque a Bíblia diz, quando resume os 10 mandamentos, e Marcos capítulo 12 fala sobre isso. O primeiro mandamento diz o quê? Amai ao Senhor. Oi? Sobre. Então está colocando Deus aonde? Acima. O verdadeiro discípulo renuncia a si mesmo e o que tem para colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia. Aí eu vou entrar agora na primeira aplicação. Eu trago essa primeira aplicação aqui. Isso daqui está sendo Deus de muita gente. Como você pode ter um discipulado com Cristo, isso daqui é mais importante do que Deus na tua vida. Aí eu vou trazer engraçado nesse sentido. Tem gente que passa madrugada, vai vir 3 horas da manhã no WhatsApp. Mas quando vão dormir de madrugada, porque passou a noite toda orando? Quem passou foi dormir de 3 horas da manhã, porque começou de meia-noite e acabou de 3 horas da manhã lendo a Bíblia, estudando para entender o que Deus quer para a sua vida. Isso daqui tem sido o Deus de muitos crentes. Porque isso daqui tem ficado em primeiro lugar. Jesus disse: aquilo que eu amo mais, esse é o meu Deus. E a gente sabe que ama mais porque a gente curte mais aquilo que a gente ama. A gente curte mais aquilo que a gente gosta. Então eu tenho que avaliar se no meu discipulado, se eu realmente quero ser discípulo de Jesus, que para começar eu tenho de primeiro negar tudo aquilo que eu coloco mais importante do que Deus. Eu preciso ter uma balança justa para botar tudo nela e saber isso que eu
negando-se a si mesmo. Você disse: aquele que quer vir, negue-se a si mesmo. Atos 8:31. Eu preciso negar. E para ser esse discípulo, não é fácil não, porque isso também inclui meus sentimentos. Às vezes a gente prioriza ter raiva de alguém do que perdoar, porque Jesus disse que a gente precisa perdoar. Eu vou falar mais disso lá na frente, mas às vezes a gente prioriza o nosso sentimento. Não, eu sei que a palavra diz assim, mas eu não consigo, eu não quero. Cuidado, o teu sentimento está sendo seu Deus. Você precisa negar tudo que você tem e tudo aquilo que você é. Você tem que aborrecer, ou seja, você tem que amar menos, porque Deus está em primeiro lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar, esse discipulado não vai para frente. E isso não é só Jesus não, porque naquele tempo era assim. Você acha que quando um jovem entrava para ser discípulo de um mestre, ele podia fazer o que ele queria? Ele ia dormir na hora que o mestre mandava dormir, ele acordava na hora que o mestre mandava acordar, ele ia na hora que o mestre mandava dormir, ele andava na hora que o mestre mandava falar, e ele falava na hora que o mestre mandava falar. Ele era totalmente dependente do mestre. Jesus chama para um discipulado muito mais profundo, muito mais real, e às vezes a gente quer bater de frente com isso. Você não pode ser um discípulo se primeiro você negar você mesmo. E negar nós mesmos é sair do campo de conforto. Tem que sair do campo de conforto. O jovem que procurou Jesus para seguir Jesus, Jesus disse: vende tudo que tu tem na escola. Jesus tirou ele do campo de conforto dele e disse: agora você tem que ser como de nós. Aí ele não queria deixar, porque o dinheiro ele amava mais do que aquele a quem ele queria servir. Por isso que ele se entristeceu e foi embora, porque o dinheiro era o Deus dele. De quem você está sendo discípulo, irmão? Você está sendo discípulo de Cristo ou de você mesmo? Você está sendo discípulo da tecnologia ou discípulo da palavra de Deus? Você está sendo discípulo que realmente está ali com o coração voltado para fazer a vontade de Deus, ou você só quer fazer aquilo que te beneficie? Porque tem crente que só faz aquilo se tiver alguma coisa, ou seja, se tiver bem claro, se tu fizer isso, tu vai ser abençoado, ele vai fazer. Mas se Deus manda fazer alguma coisa que talvez você vai perder e nunca ganhar, você vai fazer? Olha aí. Porque alguém disse: Senhor, eu quero dizer que Jesus disse: a raposa desceu os covis, mas eu não tenho onde repousar a cabeça. Você quer ir comigo? Se você quer ser, você precisa primeiro negar-se a si mesmo. Sem negação você nunca vai ser discípulo. E se você é discípulo, você não é convertido e você não é salvo. Olha aí. Porque tudo está engraçado. Não é aquela, não, eu sou crente, vou chamar, não quero ser discípulo. Então você vai entrar no céu e a gente vai ver semana frente. Essa é a primeira coisa. Negue-se a si mesmo. Você tem que estar disposto a anunciar a sua própria vontade. Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Não tem espaço que é seu, tudo é dele. Ou é dele ou não é dele. Ou você está renegando tudo para seguir a ele, ou você está como aquele jovem querendo seguir a Jesus, levando algumas coisas que Jesus não quer. Deixa esse pecado, deixa esse orgulho, deixa essa prepotência, deixa essa legalidade e siga muito totalmente honesto, Jesus. Para ser como Jesus no discipulado, não é só preciso estar disposto a renunciar a minha própria vontade ou a sua própria vontade. Segundo, tem que estar disposto a segui-lo até o fim. Aleluia. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Olha lá para João, capítulo 8. João 8, 31. João 8,31 diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja que ele disse: se vós permanecerdes. A palavra permanecer, que vem do verbo que significa que nós temos a ideia de a gente permanecer no Senhor. Isso não é uma possibilidade.
Eu sou verdadeiramente discípulo se eu permanecer na palavra. Aleluia. E permanecer na palavra é permanecer em Deus, porque a palavra é Deus. A Bíblia aqui, João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, então Jesus era a palavra de Deus encarnada. Ele disse: você quer ser meu discípulo? Permaneça em mim. É permanência, irmãos. Fixar, permanecer, alojar-se em Cristo. A gente precisa estar com Jesus. Há um problema muito grande no tempo de hoje, que muita gente quer amizade com Cristo, com as amizades que constrói no seu Face. Sabe como é essa amizade que a gente constrói no nosso Face? É aquela amizade que curte as fotos da gente, curte as piadas da gente, curte os vídeos da gente, mas não curte a gente. Sabe como é? Você tem um monte de gente que fala que você não fez, mas quando passa por você, parece que não sabe quem você é. E tem gente que quer essa amizade, essa permanência com Cristo. É Jesus só em alguns momentos, na hora que Jesus cumprir sua vida, na hora que Jesus cumprir seu dinheiro, cumprir seu emprego, cumprir sua saúde. Mas andar com Cristo, viver Cristo todos os dias, não tem essa permanência. Eita, meu Deus. Glória. Eu preciso estar na palavra. Aleluia. Eu preciso viver a palavra. A palavra tem que estar nos meus lábios e no meu coração. Eu tenho que ter uma vida na palavra. Aleluia. Eu tenho que andar na palavra. É permanecer em Jesus o resto da minha vida, permanecer nos seus ensinos. Jesus me ensina todo dia. Eu gostei lá no Face do devocional de hoje, que vocês criaram. Eu hoje não gosto de hoje, né? O pastor como. Eu deve lá de Garanhuns, sou sincero de hoje. Eu gosto de hoje. Mas, sabe o que acontece? Às vezes a gente gosta de um monte de coisa, mas não gosta da palavra de Deus. Eita. Como é que eu posso estar no discipulado? Porque meu livro de instrução se chama Escritura Sagrada. Isso daqui é o livro de instrução. É aqui que está todo o ensino, toda a matéria. Quando o cara entra no curso de Direito ou no curso de Medicina, pelo menos parece dois, a maioria dos livros tem essa grossura aqui, ó. E o cara tem que ler o livro todinho. E o cara lê. Aí esse livro dessa grossura que não vai usar nem metade dela. Mas a própria Escritura diz que tudo isso daqui é inspirado por Deus. E não é só para ler, fechar e passar na matéria, isso daqui é para toda a vida. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, a minha palavra permanece. Aleluia. O discipulado do Cristo, ser discípulo, é estar disposto a ouvir e obedecer. Glória a Deus. Ainda em João, já não deixa bem claro lá no capítulo 14. Versículo 21, Jesus deixa bem claro, quando ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que? E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Não adianta você, na hora que eu vou levantar a mão e dizer: ah, Jesus, eu te amo, se você não estiver obedecendo a palavra. Você está mentindo e Deus sabe disso. Se você abrir o capítulo 1 de Isaías, você vai ver o que Deus está dizendo com a oferta, com a adoração do povo de Israel. Ele está dizendo assim: eu dou os ouvidos, eu odeio o que eles fazem, porque eles não me obedecem. Olha aí. Ainda no capítulo 15, veja que Jesus diz no versículo 14: ele diz: vós sois meus amigos. Pode falar algo: vós sois meus amigos. Aliás, não é só falar Deus alto, não. Fala no versículo alto. É para falar no meio, para que você mesmo seja mexido pelo versículo. Aleluia. Ele que vocês se fizer o que eu mando, discipulado que é permanecer na palavra. Glória. Sabe o que crente hoje em dia está para ser mais esponja ou absorvente, porque pega qualquer coisa que vem, porque não está firmado na palavra. Não tem Bíblia na mente, não tem Bíblia nos lábios. Hoje o crente está como muito machismo, eu acho. Crente não
descobri lá na igreja pastor. Uma coisa interessante, onde a gente tem menos crentes, é na escola dominical de estudo de Bíblia. Sabe por quê? Porque não quer permanecer em Cristo. Desculpe, irmão, mas se crente realmente ama a Deus, você já está bonito de manhã na escola dominical. Se você não vem, é porque você tem um problema com Deus. Porque quem permanece em Deus busca aprender. A não ser se você está em casa estudando a Bíblia, você está. Eu acredito que não. E dói no meu coração. E vou dizer que isso acontece comigo. E ele não me deu pastor lá fez, sabe? Porque ele disse que eu vou pecar do ódio. Porque às vezes quando abra lá que eu encontro, crente que devia estar na igreja aprendendo a Bíblia, está tirando selfie na praia, no shopping, no churrasquinho. Você devia estar na igreja. Quem está ali permanecer ao churrasco, churrasco não leva para o céu. Shopping não leva para o céu. Aí eu sou um discípulo de Cristo, eu preciso permanecer nele. E para permanecer eu tenho que estar na palavra. Jesus disse: vós errai porque não conheceis as Escrituras. Eu não vou ser um bom discípulo se eu não ouvir mais falar comigo. E a palavra, ela é viva. Muita gente não para para pensar nisso. Não tem livro mais espiritual do que esse. Sabe que esse livro é espiritual? Porque ele foi escrito por homem, mas ouvido por quem? Ele, Espírito Santo. Se o Espírito Santo usou uma essa palavra daqui é do Espírito. E quando eu abro ele, o Espírito Santo está falando comigo. Para ser como Jesus no discipulado, eu preciso, primeiro, estar disposto a anunciar minha própria vontade. Segundo, estar disposto a segui-lo até o fim. Terceiro, estar disposto a reproduzir todo o ensino de Cristo. Porque não adianta a gente aprender e não passar. Não adianta renunciar tudo e ir para a escola, aprender tudo, ficar feio lá com a bicha balançando a cabeça. Entendeu, irmão? Quando sair dali, não sabe o que vai fazer. João capítulo 13, versículo 15. Diz assim, ó: porque eu vos dei o exemplo para que quando eu fiz, irmão, tem glória alta, mas também vale alta. Façais, eu disse: eu fiz para que vocês também façam. Isso é uma ordem, isso é um comando. Então, se ele me deu exemplo, eu preciso fazer. Se eu não estou fazendo, eu tenho um problema no meu discipulado, porque eu não estou sendo um bom discípulo. Eu preciso fazer como Jesus fez. Interessante, é uma passagem na Bíblia, lá em 1 Coríntios, fala para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Primeiro diz o seguinte, Paulo falando assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você pode ficar em pé? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Eu quero o seguinte: fique de frente ao seu irmão que está do seu lado, fique de frente para ele, ele está ficando de frente para você. Aí eu vou de frente. Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Mas você não olha para mim, não, olha para o teu irmão. Olha para o olho dele, olha para o seu cara, olha para o outro. Aí eu vou fazer a pergunta. Você pode dizer para esse teu irmão, essa tua irmã, você pode dizer para ele ou para ela: sempre Deus está dando porque eu sou Jesus. Não, eu estou olhando você dizer. Eu quero que você olhe e você, quando a pessoa vai, você pode dizer isso para o teu irmão? Eu quero que você diga para o teu irmão. Eu estou perguntando a você se você pode dizer isso. Olha para ele, ele vê. Se você pode dizer isso para ele, ou para ela, pode, sente agora. Eu já vi pregador dizendo que só Paulo poderia dizer isso. Meu pai diz que só Paulo pode dizer isso, só Paulo vai para o céu, porque só ele é discípulo. Porque Jesus disse que a gente tem que dar seu exemplo,
está dizendo isso. Você pode dizer isso para as pessoas, irmão, olha para mim que eu sou igual a Jesus. Não olha para o meu defeito, não olha para a minha pessoa, não, mas olha aquilo que eu estou imitando Jesus. Aleluia. Porque você precisa ser assim. Olha aí. Você precisa ser exemplo. Interessante que essa palavra aqui, imitadores, vem da palavra grega minestens, que significa imitador. Já houve alguns pegadinhas aqui, talvez você já viu algum vídeo assim, uma pessoa andando de alguém atrás, imitando a andada da pessoa, aí a pessoa fala o gesto da pessoa imitando. Alguém já viu alguma coisa assim? É isso. No teatro, você que tem um grupo de teatro, há um tipo de apresentação chamado pantomima. Pantomima é alguém que só faz gesto imitando algo. Paulo está dizendo isso. É do jeito que Jesus está fazendo, faço do mesmo jeitinho. Eu imito Jesus em tudo. Glória. Quando ele senta, quando ele se levanta, quando ele fala. Porque vocês acham que lá no Antioquia eles primeiro foram chamados de cristãos? Quando eles receberam esse nome, não foi um título privilégio, foi uma zombaria, mas sabe por que eles disseram aquilo? Aí, Jesusinho, ele anda igual a Jesus, ele fala igual a Jesus, ele abraça igual a Jesus, vamos chamar ele de cristão, vamos brincar com ele. Mas sabe por quê? Porque aqueles crentes tentavam viver como Jesus vivia. Aleluia. Isso é discipulado, a gente precisa copiar. E era isso o discipulado. Se o aluno não copiasse o mestre, não houve bom discipulado. Mas sabe qual é o problema que eu vejo hoje em dia? Os crentes imitam todo mundo menos Jesus. Eita! Tem muito crente em casa que volta lá o vídeo e fica imitando a cantora. Imitando a cantora. Se você quer ser um verdadeiro cristão, você foi chamado a ser igual a Jesus. Às vezes, até dentro da igreja, eu quero ser igual a Fernanda Bruno. Eu quero ser igual ao pastor fulano e tal. Você é chamado a ser igual a Jesus. É por isso que tem muita gente decepcionada na igreja, porque depois descobre que pastor Luciano tem defeito, que pastor Adelson tem defeito, que aquele irmãozinho de oração tem defeito, que aquele irmãozinho abençoado tem defeito. Vai dizer a você da igreja que eu pensava que a igreja era pessoas perfeitas. O único perfeito da igreja é Jesus. É ele que deu exemplo, é ele que você tem que aprender. Quando a gente chega para você e diz assim, só quer ser o santo, você não quer ser o santo, eu quero ser igual ao meu Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Então tem que estar disposto a produzir tudo que Jesus produziu. É ser como Jesus. E no mundo de hoje, ser igual a Jesus, você já está bem em frente com esse mundo. Sabe por quê? Porque o mundo de hoje não tem nada de Cristo. Nada. Naquilo que pensa, naquilo que faz, na sua maneira de vestir, na sua maneira de falar, na sua maneira de se expressar, tem nada de Cristo. Você é chamado nesse discipulado para ser igual a Jesus. Você tem que ser exemplo. Isso não é o papel do pastor, não, é o papel de cada crente. O pastor que deve ser sério é todos, é que tem que imitar Jesus. O pastor imita porque ele tem que imitar Jesus, por sempre de pastor, mas você tem que imitar exemplo de discípulo. Você é chamado para ser igual a Jesus. Se você não está sendo, você precisa se converter essa noite. Você ainda vai convertir. Desculpa, porque muita gente na casa do pai, que vai filho do pai, precisa se tornar filho. É verdade. É ser discípulo. Pois bem, para ser como Jesus no discipulado, eu ser igual a ele, eu estar disposto a renunciar a minha própria vontade, eu estar disposto a seguir até o fim, estar disposto a produzir tudo, todo o ensino de Jesus. Somos chamados para ser, mas para fazer, porque depois que eu sou igual a ele, eu não posso fazer diferente dele. E para se pode passar para chuva, depois a gente continua, porque eu prometi. A gente segunda parte, a gente viu ser. Então você sabe como você deve ser. Se você não é isso, você precisa ser. E peça para Deus, eu quero ser como tu. Amém. Agora, não é só ser. Porque quando a gente é, a gente faz. Jesus disse que a boca fala porque o coração está cheio. Se eu estou cheio de Deus, a boca fala de Deus. Se eu sou de Deus,
Eu faço como Deus. E aí vem algumas implicações. São muitas, mas eu falei certo. Vamos ver se dá para a gente ver certo. Então, para fazer discípulo, eu preciso ensinar como Jesus. Eu sou discípulo, só que interessante que na escola de Jesus é o seguinte: enquanto estou aprendendo, eu estou ensinando. Eu primeiro não recebo o diploma de professor para depois ensinar, não. Enquanto eu estou aprendendo, eu estou fazendo. É algo mais ou menos assim. Jesus fez e eu vejo. Jesus faz comigo. E depois ele diz: vai lá e passa. Foi assim que ele fez com os discípulos. Primeiro, para fazer discípulos, precisa ensinar como Jesus, no amor. Então, também esse é o primeiro lugar, porque tudo está ligado no amor. Abra sua Bíblia de João, capítulo 13. Vamos lá no capítulo 13 de João. Capítulo 13. Agora, versículo 34 e 35. Veja o que Jesus diz. Jesus disse assim: novo mandamento vos dou. Até parece que Jesus está dando uma coisa nova, mas você vai entender. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns, assim como eu vos amei, e também vos amei uns aos. Nisso conhecerão todos que sois. Se tivesse amor, você quer ensinar as pessoas o amor, você precisa amar. Você só vai ser conhecido que você pertence a Jesus se você amar como Jesus te ama. Porque justamente a palavra aqui para amor é agape, é da palavra ágape. Eu acho que não sei se você já ouviu falar isso, mas o grego tinha um tipo de amor para cada relacionamento. Quando eu queria falar relacionamento entre um homem e mulher, chamava eros, da onde vem a palavra erótico. Quando eu queria falar sobre relacionamento entre amigos, ele usava o termo filéu, amor entre irmãos ou entre amigos. Mas quando ele queria falar sobre relacionamento entre os deuses com homens, ele falava a palavra ágape. Então, João pega esse termo para ligar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é um amor perfeito, um amor sacrificial, um amor incomparável, um amor sem interesse. Ele está dizendo que nós devemos nos amar com amor divino. Devemos amar uns aos outros. Ele diz: assim que o mundo vai conhecer. As pessoas vão conhecer essa igreja, mas essa igreja não deve se amar um ao outro. Sabe por que não vai adiantar ser só a igreja? Alguém entrar aqui e não ter descobrir que até a igreja todo mundo é falso e ninguém se ama. É no amor que a gente é conhecido. É pelo amor que você é conhecido. Não é pela tua denominação. Não é pelo tamanho da tua Bíblia. Não, é pelo teu amor. As pessoas vão te conhecer através do teu amor. Você é chamado para fazer, você é chamado para amar. Se você não ama, você tem que amar. Porque se você não ama, você não é de Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você precisa fazer isso, porque você é discípulo. Você não tem uma opção. Ah, não é opção. Se eu quero amar, não é opção. É vida. É vida. Amor é vida. Se eu tenho comunhão com Deus, eu amo. E não adianta dizer ela falando, não, porque Jesus foi bem mais profundo. Ela disse: ame os seus inimigos. Eu fico pensando nisso, porque olha, se eu não tenho inimigo, alguém pode achar que é meu inimigo, mas não é meu inimigo. Mas se Jesus falou isso, é para quem me dizer o seguinte: você tem que amar todas as pessoas incondicionalmente quem ela seja. Eu tenho de amar. Eu tenho de amar. Eu preciso amar. Aqui. Vou trazer uma parte aqui, aproveitar para uma aula aqui. Lá em Efésios, interessante, capítulo 5, versículo 25, diz que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Agora é para a gente. Como é que Jesus amou a igreja? Ele se sacrificou por ela, né? Ele morreu por a igreja. Você quer amar o filho pela tua mulher? Ou você quer que ela morra por você? A Bíblia não manda a mulher morrer pelo marido, a Bíblia diz que o marido deve morrer pela mulher. Jesus não colocou você para ser o cabeça, para você lidar com ela, não. Foi para você proteger e amar. Aleluia.
A gente não dá às pessoas aquilo que elas merecem, a gente dá aquilo que a gente tem. Se você está cheio de Deus, se você está cheio de amor, então você leva para cá. Se você não amor, você precisa se cheio de Deus. Porque se você quer fazer a primeira coisa, você precisa lá. Jesus acabou de dizer, vamos dizer que você só precisa se amar uns aos outros. Veja uma coisa interessante que aconteceu. E veja a cultura. Ali diz que visita não espera ser visitado, visita, né? Aí tem dois problemas. Todo mundo acha que é o pastor que tem que visitar. É o primeiro problema. E o segundo é, se todo mundo visitar o irmão, ele diz que ele visitou porque o pastor visitou ele. Irmãos, quem tem que visitar você é Jesus. Se Jesus tem que visitar você, os irmãos chegam na tua casa, dizendo, irmão, se tem falta de você, é Jesus dizendo para você. Quando o irmão me chama para orar, é Jesus dizendo, eu quero que você ore. Mas não for o pastor. Mas só não é o pastor que recebe de Jesus, é aquela irmãzinha que me visita também é. Quando você nega o irmão que te visita, o irmão que te ajuda, você está negando Jesus. Olha aí. Então não é só o pastor não, é qualquer um de nós. Isso é amor. Porque às vezes a gente reclama, fulano, rapaz, eu estou levando lá na esquina, bebendo, mas você orou por ele, você foi até ele, você falou com ele, você abraçou ele, você disse que você amava ele. Se você não disse nada disso, então não julgue ele, porque ele ama. Para fazer discípulo, precisa ensinar como Jesus, o amor, mas também o perdão. Vai lá para Colossenses 3,13. Acho que vai dar para dizer tudo hoje é não, mas eu estou aqui, viu? É bom que hoje eu quero mais. Colossenses 3,13 diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, está vendo? Suporta o irmão. Perdoai-vos mutuamente, ou seja, um perdoa também deve perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também, como Cristo nos perdoou, perdoai vós. Interessante que a palavra perdão vem da palavra carisma. Ou seja, se uma pessoa perdoadora, uma pessoa graciosa, carisma vem da palavra graça. Eu preciso ser gracioso, sabe que Jesus é gracioso comigo? Assim como o Senhor nos perdoou. Imagine se você estava andando com uma pessoa na perna desse palavrão. Você dizia que eu pequei contra Deus, vou lá no meu quarto lá. Aí você está dizendo, Senhor, me perdoa, que eu disse sem querer. Aí descesse um anjo do céu e dissesse assim: Deus não vai te perdoar, não. O que é que você faz? O que é que você faz? Mas se eu te pergunto, você acha que alguma vez um anjo vai descer do céu e dizer isso? Então por que você diz para as pessoas aquilo que Deus não diz para você? Perdoai como Cristo vos perdoou. Mas às vezes a gente quer perdoar como o diabo perdoa. Diabo não perdoa porque o diabo abusa. Vem de novo. E dá na boca ele dizendo que ele vai acabar. Vem de novo. Olha aí, até que eu morresse. Vem de novo. Aí, lá em 1 João 2,1 diz: filhinhos, não pequeis. Você já começa bonito. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Aí está lá Deus te defendendo no alto e você acusando aqui na terra. Aleluia! Se você é discípulo de Jesus, você tem que fazer o que o discípulo faz. Ele perdoa. Glória a Deus! Porque ele aprendeu com Jesus. Jesus me perdoou. Puxa, me diga uma coisa: é mais pesado que alguém que fez ou alguém que tu fizesse com Deus. Então eu não tenho o direito de chegar para alguém e dizer assim: eu não posso perdoar porque fulano foi falso comigo. Eu não posso, porque quantas vezes eu já fui falso com Deus, porque eu disse para Deus que eu não faria, filho de novo, fui falso. Se eu sou discípulo de Cristo, eu sou como Ele, eu perdoo.
suporto fulano. Ele não aguenta perdoar. Você precisa ir para os braços da graça de Deus e aprender com Deus que quer perdoar. Você ainda não entendeu o que é teu pecado, ainda você não entendeu o que Deus diz, eu te pergunto. Você ainda não entendeu. Porque eu tenho que você entender. Não vai ter gente nesse mundo que você não vai estar capaz de dizer eu te perdoo. Se você ainda não entendeu, é porque você ainda não entendeu o preço da cruz. Não entendeu ainda o que é discipulado, não. Porque o discípulo faz é perdoar. Mas ele deu de novo, ele deu outra face. Anda mais família. Vai. Se é o papel do discípulo é perdoar. Sabe por que a igreja fica ferida? Porque as pessoas não sabem perdoar. É porque você, o irmão passou por mim e dá a paz do Senhor. Ah, irmão, o irmão não sei o quê. Ele não perdoa, não sabe que ele não deu, não deu que ele não quis, ele não deu que ele não te viu. Ele deu um monte de coisa, mas você não deu, você deu para ele, irmão. Você não me dá para que eu te deu. A paz do Senhor, irmão. Aí que deve ficar pelo que eu estou reclamando do fulano, de ver se ele está sendo alucinado. Ah, fulano falou mal de mim. Ah, fulano olhou para mim diferente. Perdoa. Porque senão quem vai ficar doente é você. Perdão liberta o outro, liberta a mim. Porque quem fica preso sou eu, o ódio. Eu é que me liberto quando eu te perdoo, meu irmão. Eu estou me libertando primeiramente. Também, para fazer discípulo, eu preciso ensinar como Jesus, na bondade. Vai lá em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Veja o que o texto diz assim: pois que glória há, se pecando que seja escofeteado por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, dando-nos exemplo para seguirmos os seus passos, o qual não cometeu pecado e nem toda se achou em sua boca. Percebeu? Paulo está dizendo: olha, se você erra e você é castigado por quê? Você não suporta? Por que não suportar? Você fazer o quê? Você precisa ser bom, porque Jesus foi bom. Porque essa palavra significa isso, fazer o que é certo. Interessante que esse verbo ele traz uma ideia de continuidade, ou seja, eu preciso ser bom em qualquer circunstância, eu preciso mostrar bondade. É fácil, meu irmão, mostrar bondade quando alguém me beija e abraça. Ah, irmã querida, teu cabelo está tão bonito. Ah, é bom. Ah, irmão, vamos comer uma pizza, é um pato. É bom demais. Ah, lá em casa minha mãe fez canjica, fez milho, fez um monte de coisa. E guardou para você, isso é bom. Aí é bom a gente ser bom desse jeito. E na hora que alguém te percebe: olha, eu sou crente, mas se pisar no meu carro, é na cara de Jesus, ficou calado. Porque pisar no meu pé, ele se espalha. Só porque o irmão disse que não gosta de você, você já quer avançar sobre ele. Você é discípulo de quem? Veja que o texto diz: Jesus também sofreu e ele deixou exemplo de como a gente deve ser no sofrimento. A gente deve ser bom. Fulano está fazendo comigo, mas eu amo ele. Eu perdoo ele. Eu sou bom para com ele. Ah, rapaz, se a gente se assemelha, não. É porque eu estou aprendendo com meu Deus. Porque Satanás diz isso. Tu vai deixar? Não seja crente besta, você não é crente besta, você é discípulo de
pelo fato de Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebe que Jesus não morreu porque você era bom? Mas sabe por que Ele morreu por você? Porque Ele é bom. Você tem que suportar as pessoas, não é porque as pessoas merecem nada, porque você é bom, porque você tem aprendido com Deus que merece nada. Irmão, não tem que ser besta. Eu não sou besta, eu sou discípulo de Jesus. Ele é bom, eu tenho que ser bom. Ah, estou falando que é ruim, Jesus foi bom. Jesus foi bom para Judas, porque Jesus deixou Judas pregar, evangelizar, abençoar, curar, porque ele não era de Deus. Jesus foi bom para Judas, porque Judas comeu o pão de Jesus, participou dos milagres, andou com Cristo, teve o privilégio de ouvir Jesus. Mas ele não era. Mas Jesus não foi nenhum momento ruim com Judas. Judas que foi ruim com ele mesmo. Então, se você é discípulo, você tem que fazer isso, você tem que ter vontade. Crente é bom, crente é deixa mesmo, deixa para o mundo, mas para Deus você sabe. Deus se chama sabedoria, poder, graça. Deixa o mundo dizer que você é besta. O importante é que você está sendo aprovado no discipulado. Eu vou parar por aqui. Não tem mais, vou deixar vocês aí. Não sei como eu explicar mais, mas tem mais para a gente falar. Outra oportunidade a gente fala. Cada hora. Mas entenda, você precisa ser e precisa fazer. Aleluia. Está ligado? E isso é todo crente. Ah, eu ainda não sou discípulo, então você precisa se converter essa noite. Você ainda não é crente. Porque você é crente, você já é um discípulo. E só para terminar, só quero dizer uma coisa. Todas as coisas que governaram é porque isso é discipulado. É Jesus ensinando. Poxa, Senhor, o vício é chato demais. Jesus está te ensinando alguma coisa. E ele tem que usar o vício chato para você aprender olhando para ele. Jesus está dizendo, não é para você olhar para o vício chato, não, é para você aprender comigo como deve viver diante do vício chato. Eu quero terminar fazendo um desafio. Peço aqui a organização, ao pastor e ao líder Jorge. Eu quero fazer um desafio essa noite. Talvez algumas coisas que vão estar aqui, bater você que dizer assim, você pode ter que estar assim, poxa, eu não estou sendo discípulo. Eu estou sendo mal, eu estou sendo mal discipulado. Mal discípulo. Eu não estou ouvindo Jesus direito, eu não estou obedecendo, não estou parecendo com Jesus. Mas eu quero essa noite te convidar para a gente fazer uma renovação da aliança. Aleluia. Quem sabe trabalhar a melhor coisa desse discipulado é que Jesus não reprova ninguém. Aleluia. Ele restaura. Ele não dá onça fora, ele abraça novamente. Aí Maria falou de Pedro. Pedro recebeu nota 0 no seu discipulado, quando Jesus 3 vezes, mas Jesus disse: aí dá tempo de você ser restaurado. E depois ele se tornou o discípulo por excelência. Chegando a dizer diante de grande multidão de doutores da lei, ele disse: quem é esse homem que não sabe nada? O simples pescador, ele falou um monte de coisa bonita dizendo: importa eu agradar a Deus e não vocês, homens. Importa eu servir a meu Deus e não vocês. Aprendi o que nesse discípulo, eu não estou aqui para ter homens, eu estou aqui para servir a meu Deus. Eu quero te convidar essa noite, se você quer fazer essa aliança, vem à frente. Se você está precisando fazer essa